Olá, tudo certo? O nosso mercado subiu pela terceira semana consecutiva e a expectativa agora é de ir renovar a máxima histórica. Reverteu a tendência de baixa para alta depois de acionar o pivô e também o ombro cabeça a ombro e por enquanto vai confirmando os padrões. Para anular a expectativa de renovar máxima histórica, só se acontecer uma tragédia no meio do caminho. Eu vou trazer os cenários para vocês na sequência. Seja muito bem-vindo à minha análise de position trade, fechamento semanal, que eu realizo para vocês todo domingo aqui no meu canal. Eu sou Danilo Frata, analista técnico, e nós vamos juntos verificar como as bolsas fecharam nessa última semana e através da análise gráfica focada no médio prazo, tentar identificar possíveis oportunidades para esta e as próximas semanas. Vamos iniciar com o calendário econômico, verificar o que pode movimentar as bolsas para esta semana. Na segunda-feira, de relevante PMI nos Estados Unidos, terça-feira, confiança do consumidor e vendas de casas novas nos Estados Unidos, quarta-feira, nada de relevante para a Bolsa e quinta-feira, sim, índice de inflação no Brasil, PIB nos Estados Unidos. E para fechar a semana, índice de inflação nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, seguimos na temporada de balanço, então você tem que ficar atento à divulgação do balanço da empresa, um dia antes, no dia e principalmente um dia depois, porque gera volatilidade e principalmente aberturas em forte gap de alta e de baixa. Então aqui alguns balanços para essa semana, né? Segunda-feira Sabesp, vamos, depois terça-feira aí Soja, Aere, quarta-feira Equatorial, SINH, né? Bastante pessoa física interessada, Amer 3, CVC, quinta-feira mais alguns balanços aqui, né? E para fechar a semana, CSMG, Gol e mais algumas outras empresas. Então você tem que estar ligadaço na divulgação do balanço, né? Tivemos empresas aí que derreteram 30% de divulgar o balanço, assim como outras que subiram mais de 30%. Beleza? Bora então para os gráficos. Vamos aqui iniciar com o mercado americano. Na tela para vocês o índice do dólar DXY. Fechou a semana em leve alta, né, de 0,40. No médio prazo está no suporte de longo prazo, a tendência é de baixa, depois de acionar o ombro cabeça a ombro, acionar a single bar, ter um grande derretimento, que foi isso que ajudou o dólar a cair no Brasil, pode tentar um movimento corretivo mais amplo e para isso ficar acima da máxima da semana, rompendo 104,50, pode corrigir até 106,50, tem espaço para corrigir. Retoma a tendência de baixa com mais força se nessa semana perder a mínima das últimas 2 semanas. Aí, por simetria, voltaria lá para o fundo de setembro, tá certo? Então, se perder a mínima dessas últimas 2 semanas, pode derreter forte nessa semana e rompendo a região de 104,50, pode sim iniciar um processo corretivo mais amplo que seria saudável. Índice Dow Jones. Prazo mais longo, assim como o mundo inteiro, tendência rally de alta, iniciada aí em novembro de 2023, uma tendência fantástica, né? E pela primeira vez desde novembro de 2023 temos um cenário baixista, ou seja, a tendência principal é de alta, a secundária é de baixa, tá? Que é o topo duplo. Nessa semana fechou aí em leve alta de 1,20, deixando uma inside bar. Se quiser corrigir nesta semana, romper para cima, tem espaço para corrigir. Para anular a tendência de baixa secundária, só se voltar para a máxima histórica. E também podemos ter uma semana aí de queda relevante, tá? Pois essa barra tem uma configuração também de single bar. Se perder a mínima da semana, pode continuar esse movimento de queda para corrigir o prazo mais longo. Então aqui atenção no rompimento da inside bar, né? Para cima corrigir, para baixo acionar single bar e cair. S&P 500, mesmo cenário técnico, aqui tem um cenário mais bonito para corrigir, mas não corrigiu, pois deixou um martelo na semana passada, tá? Cenário técnico igual. E a Nasdaq é o mesmíssimo cenário técnico. Índia emergentes também, né? Tendência de alta e rally fantástico desde novembro de 2023. Fez a pernada de baixa, né? Entrou em tendência de baixa e anulou já a tendência de baixa. Fechou a semana neutro. Temos aí a configuração de um ombro cabeça a ombro, né? Vocês vão ver que nosso mercado está bem alinhado, né, correlacionado com o índice de mercados emergentes. Temos a configuração do ombro cabeça a ombro. Se romper a máxima deste ano, podemos ter um grande rally de alta acionando o padrão.
A única chance de movimento baixista é ter um derretimento desta magnitude. Tá? Então, se romper a máxima desse ano, pode ter um movimento amplo de alta. Alemanha, rally fantástico desde novembro de 2023, né, que chegou a entrar no cenáriozinho micro baixista, né, que foi este movimento, depois foi logo negado e um rally fantástico. Nada, não tem cenário nenhum de topo interessante, né? Tem espaço para corrigir. Aí Londres a mesma coisa, China também a mesma coisa. Aqui tem um cenáriozinho, tem um cenário não, né? Tem uma barra de topo, se perder a mínima dessa última semana, pode corrigir. Tá certo? Então as bolsas internacionais todas iguais, tá, pessoal? Um belo movimento de alta aí, basicamente quase todas desde novembro de 2023. Aí nós temos os índices americanos agora mais baixistas que estão iniciando sua primeira correção, né, do prazo mais longo. Petróleo mantém índice baixa, nessa última semana subiu aí 2,33, acionou a inside bar deixada na semana passada, em região de suporte relevante, tem espaço para corrigir dentro da tendência de baixa. O índice de ferro fechou a semana em queda de 3,91, segue nessa consolidação mais curta e tem a consolidação mais longa, né, que poderia pegar assim, né. Então, prazo mais curto aí, vamos dizer que pode estar lateral desde o mês 7 de 2024, se for mais conservador desde o mês 9 de 2024, prazo mais longo se pegar o movimento mais amplo desde o mês 13 de 2024, nada acontece enquanto não romper essas minhas linhas. Para cenário de alta, romper a linha vermelha, que foi uma trap, né, tentativa e falhou. Se romper a linha azul, testa para o suporte, perdendo para o suporte pode liberar para retomar a tendência de baixa do gráfico mensal, que é o prazo mais longo. Bitcoin aqui anda junto com o mercado americano, compra interessante em Bitcoin só na região de 70 mil dólares, depois em 65 mil dólares. Aguardar cair mais, não vejo entrada no atual momento. Quem está operando aí, está operando o prazo mais curto. Para este mês, pessoal, eu estou com promoção das minhas carteiras recomendadas, elas estão com 35% de desconto. Tem disponível para vocês 3 carteiras de médio prazo e 2 de curto prazo. Aproveite que no mês que vem a promoção será reduzida. Eu também tenho disponível para vocês minha assinatura da FFull, né? Onde fica disponível para vocês todas as minhas recomendações. Já tem o valor promocional, em cima do valor promocional ainda está com 40% de desconto. Para adquirir as carteiras, é só acessar o portal denifrata.com.br. Este é o resultado delas, né? O lançamento foi no mês 5 de 2023. Estamos batendo e de longe o índice Bovespa. O grande destaque deste ano está sendo a carteira de Swing Trade e a de Giro, que por enquanto estão com mais de 12% de ganho, certo? Então é isto. Aproveite a promoção do mês que vem, vai ser diminuída. Vamos então para o nosso mercadão. Iniciando aqui pelo índice Bovespa. O índice Bovespa fechou uma alta de 2,63. Terceira semana consecutiva de alta. Na semana anterior fez o pivô de alta, né? Formação de ombro, cabeça, ombro. Pivô de alta acionado, ombro, cabeça, ombro também acionado e confirmados por enquanto. Então, pela primeira vez desde agosto de 2024, estamos em cenário de alta, reversão de tendência depois de um grande rally de baixa. O mundo está dando mais uma chance para nós, né? Na tela aqui, o gráfico semanal de médio prazo e o longo prazo é o M, né? Aqui foi novembro de 2023. Vocês observaram anteriormente que todos os mercados do mundo fizeram isso, todos que eu acompanho, claro, né? E o nosso descolou brutalmente do mundo inteiro. Então o mundo aqui nos deu essa chance, a gente não aproveitou, nos deu outra chance no ano passado, a partir daqui o mundo subiu em linha reta, né? E agora está dando mais uma chance, né? Mais uma chance, vai para a terceira chance de oportunidade de movimento de alta, tá? Das outras vezes aí, o grande utensílio desse movimento de alta foi o governo brasileiro, com definições políticas e econômicas, onde a nossa bolsa teve 2 grandes períodos de queda, né? O último foi um grande rally direcional, tá certo? E agora o mercado está dando mais uma grande oportunidade para a gente buscar a renovação da máxima histórica. Então, reversão de tendência, né? Esse movimento puxado, claro, principalmente pelos bancões Brasil, né? O índice Bovespa replica o setor financeiro, que são os bancões, somado a Petro e Vale, né? Vale completou a terceira semana de alta, os bancos também, obviamente, e Petrobras ajudou também, subindo pela segunda semana consecutiva. Os bancos aí que vão ser novamente os grandes vitoriosos a princípio, né?
A tese é que vão ganhar, mas muito, muito dinheiro com juros no Brasil, pois o governo liberou aí mais uma grande oportunidade para eles ganharem muito dinheiro com juros altos e a população se endividar mais ainda, né? Tanto é que eles dispararam sem parar. Tá certo, não sobe, o nosso mercado não sobe sem bancos, tá? Então, enquanto os três, principalmente bancos, somado a Petro e Vale, continuarem no cenário altista, o índice Bovespa mantém o seu cenário altista. Então, reversão de tendência, a expectativa é de renovar a máxima histórica por enquanto. Próximo alvo 134, depois para o Fibonacci 135.500, renovar a máxima histórica e depois 140 mil pontos. Anula esse cenário se tiver alguma tragédia no meio do caminho, né? Para anular o cenário, pessoal, só se perder 126.500 pontos. É o limite para sustentar o cenário de alta. Então não pode acontecer um movimento desta magnitude. Inclusive, né, correções aqui são saudáveis para novas compras e o ponto de atenção é 126.500 mil pontos. Tá certo. Vamos ficar atentos também ao fechamento do mês, né, pessoal? Tem mais essa semana e segunda-feira que vem para o fechamento do mês. Então, reversão de tendência graças aos bancos. Bova 11, a compra foi já, comentava vocês quem entrou no médio prazo para reversão, 126,07 foi entrada. Está comprado aqui, o stop é no mínimo 119,60. EWZ nos Estados Unidos, tendência de baixa desde janeiro de 2024. Aqui foi a trap, né? O nosso mercado derreteu sozinho enquanto o mundo subiu e está tentando uma nova reversão. Terceira semana consecutiva de alta. Fez aqui o martelo, ainda não reverteu efetivamente na minha visão, pois está nessa região de resistência. Então, para essa semana, reverter a tendência efetivamente, ficar acima dessa região e aí sustentar esse suporte. Aí, para mim, reverte a tendência, né? Poderia ter um movimento em V. E se não acontecer o rompimento, pode corrigir e depois romper. Seria um movimento, inclusive, mais técnico e saudável de rompimento. Tentando reversão, tá? No cenário de alta, mas para mim ainda não reverteu efetivamente. Claro que vai depender exclusivamente de Petro, Vale e Itaú para esse movimento de reversão acontecer, né? Vamos para os juros, pessoal. Juros no Brasil. Nessa última semana que passou, a gente teve definição da taxa de juros do Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos tivemos uma manutenção e no Brasil, conforme a expectativa, aumento de 1 ponto, ou seja, 1% na taxa de juros. E o Banco Central sinalizou a possibilidade de diminuir a velocidade do aumento de juros. Vai ter aumento de juros na próxima reunião, só que pode diminuir a velocidade. Vai depender, claro, do esforço do nosso governo, principalmente na contenção de gastos. Porque aumentar imposto e criar imposto, eles não param de fazer isso. A receita segue crescendo com inflação alta e cada vez mais impostos, né? Então, nesse sentido, a princípio não tem sinal de mudar, o governo não vai cortar impostos. E quando tira de um lado, acrescenta em algum outro lado, né? E acrescenta sempre muito mais. Então, a questão é sempre os gastos, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses. E aqui a chance de reversão na secundária é ficar abaixo dessa região, tá? Então, juros para entrar no cenário baixista e ficar abaixo dessa região, entraria numa secundária de baixa, a primária seria ainda de alta, tá? Tem espaço para corrigir, saudável, inclusive uma correção no prazo mais longo. E anula a chance de reversão na secundária se nessa semana fizer algo assim, né? Fazer um pivô de alta, tá? Vamos para o dólar. Dólar aí temos que agradecer muito ao Trump, né? Derrubou o dólar no mundo e a gente aqui também acompanhou. Desta vez acompanhamos, graças a Deus, né? Então, o Trump deu uma forcinha. O dólar também tentando reversão no médio prazo, por enquanto não confirmado, tá? Terceira semana consecutiva de queda. Temos aqui o ombro cabeça ombro formado. Foi igual que a gente teve aqui em agosto do ano passado, que aí, devido a definições políticas e econômicas do governo, gerou esse grande rally de alta, né? Que nosso mercado derreteu. E aí nós estamos na mesma condição técnica, né? Nessa última semana tentou rompimento de suporte sem sucesso, fechou com martelo. Então o cenário ainda é de alta, né? Porque o cenário principal é de alta. Então se quiser retomar a alta nessa semana, acionar o martelo e principalmente fazer um grande pivô, pois aí a gente teria aqui o fundo duplo, o martelo e a manutenção da LTA, tá? E para reverter nessa semana tem que ficar abaixo de 5.700. Ficando abaixo de 5.700,
O alvo mais importante que eu tenho é lá na casa de 5.500, 5.450, tá? Então, ficar atentos aí no rompimento de 5.700 ou 5.760, tá? Vamos para os índices setores. Óbvio que vai ser tudo igual ao índice Bovespa, né? Foi um movimento aí mais sistêmico. O investidor estrangeiro segue comprando a nossa bolsa, tá? Isso é bom porque para a nossa bolsa subir depende 100% de capital e investimento estrangeiro, não só a bolsa como a economia geral do Brasil, né? E seguem nesse mês com saldo positivo. O mês de janeiro foi positivo, fevereiro também, estão com mais de 10 bi comprados, né? Vamos ver se eles mantêm até o final do mês. Vamos lá, setor de consumo 5% de alta, né? Tendência principal é de baixa e a secundária é de alta, que é o fundo duplo, né? Então tivemos aí algumas medidas populistas do governo, que pode gerar mais dinheiro em circulação, que pode favorecer um pouquinho mais o setor, que vai favorecer absurdamente os bancos, né? Por enquanto, então, a tendência principal é de baixa, dá para corrigir até 2.750. Então, ficar de olho em venda 2.750, tá? O imóvel vai ser a mesma coisa, tá? Para encerrar a tendência de baixa, tem que fechar a semana acima aqui de fechar acima de 930, tá? Quem for pensar em venda na semana, fica de olho em venda essa região aí que tá interessante, tá? Aí teria que fechar a semana assim para tentar a retomada da queda nas próximas semanas. Compras já foram, né? Aí tem que dar uma garimpada, tá? Então, para encerrar a tendência de baixa, só se fechar assim, tá? E depois, claro, confirmar. ISMA 11 é a mesma coisa, né? Os movimentos são diferentes, mas o cenário é igual. Que tem gente olhando com cabeça a ombro, tá ok para ver essa figura deitado. Tem o campo horrendo para reversão, mas o importante aqui é o longo prazo, tá? Para ter uma reversão efetiva ficar acima de 98. Vocês vão ver que é tudo igual, terceira semana consecutiva de alta. Úteis era o setor mais forte do nosso mercado, segue sendo, tá? Longo prazo sustentou a média de 21 longo prazo sustentou a média de 21 e médio prazo renovou a máxima histórica, né? Reversão aí como cabeça a ombro. Índice de energia elétrica, tá? Aqui é parecido com o IMOB. Single bar, mesmo movimento, né? Rally de alta, uma barra de queda, single bar, mesmo movimento. Olhando as notícias, parece que vamos ter mais um reajuste nas contas de luz, né? Um reajuste salgado, pelo jeito. Vamos ver se confirma, só foi uma notícia que eu li durante a semana. E aí, claro, o setor subir aí depende muito desses reajustes. Tá? A tendência principal é de alta por enquanto, para encerrar fica acima de 88 mil. Mesma coisa que o IMOB, né? O IFIX não tem mais nada, né? Como eu dava vocês há muitas semanas atrás, aqui era a compra de médio prazo, aí tem que caçar algum ativo do setor aí, se tem alguma coisa para comprar, e venda, ficar de olho nessa semana aqui em 13.300, uma região para possibilidade de venda. E MAT tem a chance de fundo duplo aqui também, né? Depende muito da China, das taxações aqui do setor nesse momento. Fundo duplo, para cenário de alta, semana ficar acima aqui de 5.650. Aí faria movimento em V até a máxima do ano passado? Não. Faria movimento em V até a resistência. A gente continuaria aqui lateral, né? Já está lateral no prazo mais longo desde 2020, 2021. Tá? E para retomar a tendência de baixa, anular o cenário aí de reversão, na semana acionar aqui venda por média de 21, fazendo algo assim, tá? Beleza? Principais do nosso mercado, setor financeiro, Itaú, Petrobras e Vale. Setor financeiro, óbvio que subiu, né? Óbvio. 1,93, grande vitorioso mais uma vez. Comentava vocês aí, né? Quem fosse antecipar o ombro, cabeça a ombro, fez o pivô, alvos aqui, próximo alvo é top stop. O Ibovespa replica o setor financeiro. A Itaú, óbvio que subiu, né? A ação com maior peso. Ação com maior peso não, né? É a ação com maior peso no FNC, né? Mas não no índice Bovespa. O índice Bovespa é VAR. Renovou máxima histórica, renovou fechamento histórico, compra comentado aqui quem pegou a reversão, aqui alvo em azul, em azul aí na verdade, né? Não tem mais compra. Aguardar. Petro ajudou, Petro 3 subiu 5% e a 4,3%.
Se quiser sustentar algum cenário de baixa, né, a semana fazer um sinal de topo aí. Então, quem for tentar uma venda no risco, 37 é a venda. E a compra, comentar vocês, né? Quem tentou entre 5 e 11 para acertar fundo. Vale, terceira semana consecutiva de alta. Por índice Bovespa depende, sempre subir depende também de Vale. Compra, comentar vocês aqui na Inside Bar. Quem tentou aqui o pivô acionado. Quem está comprado, só administrar. O stop é 53,15. Alvos aí para vocês na tela aqui, né? Marcados. E confirmar o movimento final do ombro, cabeça a ombro. Três principais empresas do Brasil e Estados Unidos, vai ser a mesma coisa, Vale a mesma coisa aqui, Petro a mesma coisa lateral aí, Itaú a mesma coisa, tá? Foi uma semana, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma girada no mercado, uma semana que não foi, vamos ver o que a gente pode tirar de conclusão. Foi uma semana de alta, né? Alta relevante. Pouca coisa caindo. Deixa eu ver aqui. Pouca coisa caindo. Dia para dizer que foi forte alta. Um destaque de alta aí, Casas Bahia, né, pessoal? Não sei se já saiu notícia, se não saiu, vai sair, né? Então vamos dar uma giradinha rápida aqui, tá? Casas Bahia 45% de alta, desde a mínima histórica já subiu mais 200%. A região de pressão de venda, quem pensa em venda tá de olho em venda aí nessa região, ou venda, operar vendido, né? Em região de 10, não tem compra. Bom, passando aqui, JBS saiu notícia também, né? Não tem que fazer. Reversão de tendência, subindo 25% na semana. É um pivô, mas estou fora, claro. Movida, subindo 21,60. Nós estamos comprados em todas as minhas carteiras de médio prazo, para reversão não, né? Para correção de longo prazo. Compramos por aqui, já está dando uns 35% de ganho. Essa semana, possivelmente, vou chamar no RP ou talvez encerrar as operações. Marfrig subiu 19%. Seguimos comprados nas carteiras de curto prazo, nas duas, dando uns 20% de ganho. Possivelmente vamos encerrar a semana. Aqui só tem que tomar cuidado com o topo duplo, não tem compra mais aí. Quem comprou na média entrou em 15,40. Passando aqui, lupa pivô de alta, né? O stop de 23% quem for operar. Quem for tentar aqui, 1,47 eu compro só por 17. Amer 14, Inside Bar quem for operar. Aqui foi sexta-feira, subiu tudo isso. Sim, H mais uma trap aqui, a malandragem do nosso mercado, né? Tinha uma compra de curto e médio prazo aqui, foram só estopar a galera por querer e agora não tem compra. Aguardar. Para médio prazo, aguardar. Blau tinha já de venda aqui anulado, que foi para curto prazo. Asas é para curto prazo. Vamos operar, deu compra semana de fundo. 3,96 administrar stop. Administrar stop RP ou stop 0 a 0. BIF não tem mais nada, essa é a notícia também. A entrada foi 2 semanas atrás, chegou em alvo. PL3, violinaço nas minhas carteiras de curto prazo, mas a gente vai sofrer vários violinos, tá? Porque no mês de janeiro dei compra de quase tudo no Brasil nas carteiras de curto prazo, compramos muita coisa, né? A gente levou stop gain na maioria das operações, que foi a semana de queda, e agora está tudo disparando. O governo também vai lançar mais um projeto para beneficiar aí o setor, construtoras e afins, né? Mais dinheiro para essa galera. Foi isso que eu li pelo menos, né? Então não tem mais compra, nós acertamos a compra, tá? Se algum cliente meu está comprado, será stop. Nós levamos stop gain. ARML3 tem entrada agora, vamos passando aqui, se tiver alguma coisa eu comento. Aqui. Tem espaço para corrigir, operação a curto prazo. BMOB acionou aqui a bandeira, que entrou na semana, entrou em 15,15. Administrar stop, longo prazo, tendência de alta. Brave, comentava para você semana passada, que entrou na Inside Bar, entrou 18,19, stop curto é 15,95. A Gabriel aqui já é violino nas minhas carteiras também, aqui foi stop loss, infelizmente. Compramos para fundo de médio e longo prazo aqui, levamos stop loss e agora, pelo jeito, vai aí, né? Ser 3, fundo duplo, quem operou a semana entrou em 4,43, mostrar stop, que já foi, aqui não tem correção. Aqui médio que operou foi na semana. Aqui vai ser violino também nas carteiras de curto prazo, né? Nós acertamos fundo nelas, em todas, duas. Levamos stop gain e agora tá indo pro alvo. Vai ser tudo bem parecido, né? Vamos passando aqui. Aqui já foi a semana média, não tem como entrar. Gafisa para curto prazo. Aqui tem de baixa ainda. BPAC foi só o fundo, não tem como entrar agora aí. Indo renovar a máxima histórica, né? BPAC é banco, né? Juros vai ganhar dinheiro com juros. Aqui foi fundo, tá uma região de venda, para quem pensa em venda. Cash para curto prazo. ANIM
Aqui fica em venda, né? Que opera a vendida aqui, gatilho de venda poderia ser 204. O NIP, quem tentou na semana entrada de pivô entrou em 51,98, stops 43,69, que é 1 para 1, né? Magazine Luiza acertamos o fundo nas minhas carteiras de curto prazo, não levamos violino ainda bem, tá? Pegamos 2 operações 50% de ganho aí. Não tem mais entrada aí, óbvio, né? Mais 4 foi fundo, tem quase nada, né? Depois a semana deu, quem tentou entrar aqui para reversão 7,24, a compra stop 6,70 no stop. Imagem de baixa. Aqui é um gift, né? Quem for arriscar a reversão 201, reversão ou correção do prazo mais longo 201, a compra stop 161, né? Claro, um stop de 20%, stop não tão barato, né? Isso vale a pena. Quem quiser acertar fundo, tem balanço semana, né? Aure 3, fundo duplo, gatilho de compra aí, quem for tentar reversão, 801 ou 815, o stop 739, reverte tendência romper 92. PGMN 13 gift, quem for para a gift, gatilho de compra 327. O stop 270. Passadinha aqui eu comentei a você semana passada, né? Quem entrou aqui em 7,52, stop é 6,82, para tentar acertar fundo. Bom, aí uns destaques de alta, né? Comentando aqui o cenário só mais tranquilos, né? Não vou ficar comentando qualquer padrão aqui, que já foi tudo, não vai ter mais nada, né? Tem chance de reversão por um cabeça a ombro, hein? Quem opera em sidebar compra 24,34. Quem opera vendido 21,84. Operar em sidebar. Bom, aí os destaques de alta, né? Destaques de queda. Olha que sacanagem, só foi estopar quem fez a inside bar e tá subindo. Enfim, é isso aí. Destaques de queda. Enjo. Não acionou aqui o martelo, tá? Anulado a cabeça a ombro. Comentava essa semana passada. Zamp também anulado a cabeça a ombro, por enquanto. Aqui derreteu, né? Não sei se foi o balanço ou notícia. O problema é vender, não tem condições, tá? Pivô de baixa. Mate D3 anulado a reversão aqui também, tem de baixa ainda. Segue lateral. Passando aqui. C7 tá bonito, ombro, cabeça a ombro, hein? Gatilho de compra semana ou 376 ou 384 para acionar um cabeça a ombro. Para tentar, é o trade de reversão quem for operar, tá? Comprado, claro. 322 seria o stop. CXC3 segue interessante. Gatilho de compra aqui poderia ser 16,16 ou 16,17, né? O stop um pouco mais estável que tá violino, de fala de política no Brasil, principalmente. Stop 14,20, né? Grandene aqui tá uma região de venda, que é para vendida aí a semana ok. Bom, então aí alguns dos aqui que opera gift, pessoal. Gatilho de compra 703, stop 580, né? Bom, então alguns destaques de queda da semana, comentei alguns padrõezinhos aí pra galera. Tá bonito, uma queda, hein? Barra de venda que foram para a vendida aqui. Se tiver BTC 1,17, stop 1,35, bandeira de baixa na média, né? Tá? Então destaques de queda. Vamos agora então para as ações que os meus clientes solicitaram através do nosso canal do Telegram. Se você quiser o serviço de análise, né, tem que virar meu cliente. Dá uma olhadinha com mais calma, com mais cuidado aqui no médio e longo prazo, as possibilidades técnicas, então. Foi solicitado o Gol. O Gol tem de baixo a longo prazo, médio prazo, o cenário é de alta. Quem tenta aqui comprar na média, gatilho de compra poderia ser 1,45 ou 1,49, stop bem curtinho, 1,30. Tem espaço para de longo prazo. PNBL 3, tendência de baixa corrigindo, não tem como entrar aí, né? Que entrou, acertou fundo, entrou aqui no máximo na região de 8, 8,20. Tem espaço para corrigir, tá na média 21, tá? Próximas resistências 9, que seria um alvo, 9,40 e depois 9,50, 9,70, tá? Não tem compra agora nesse ponto. A compra está stop, tem gente baixa ainda. Kepler derreteu, né? Estopou aí os comprados. Quem tentou acertar fundo no martelo aqui tá comprado aí, o stop é 7,24. Tem de baixa médio prazo e longo prazo, pode fechar, pode reverter aí também. Deixa eu ver PNL de interesse longo prazo, não vi. Longo prazo também é de baixa. Positivo, tendência de baixa longo e médio prazo lateral. Tem a chance do fundo duplo, mas nada de simétrico, tá? Quem tá comprado, stop é 4,97 para tentar algum cenário de alta ficar acima de 6. Quem opera a média 21 vai sim buscar uma venda na semana, né? 5,19 seria a venda, porque vai operar a média 21.
CPFE3 não tem nada, tá? Para médio prazo. Só quem pegou aqui é a reversão, que na verdade foi entrada de longo prazo. Longo prazo foi entrar aqui na média, 3468 ou GIFT 3606, administrar stop. Não tem como entrar aí, aguardar correção. Ficou lateral do mês 7 de 2023 até o mês passado aí, né? Só administrar stop, não tem como entrar, aguardar correção para médio prazo. Melk, cheguei a comentar algumas vezes para vocês aqui. Essa barra aqui era o stop de 14 pontos, pagou o stop dela. A barra de ignição não estava errado operar, ainda não pagou o stop, né? Eu cheguei a comentar alguns outros padrões aí. Quem está comprado administrar stop, o stop por fundo é 2,80 agora, tá? Paga o risco dessa barra em 3,54, alvos em azul. Aqui é assim, pessoal, isso aqui é caso perdido, né? O que é caso perdido? É botar o dinheiro que você aceita perder tudo. Graficamente eu não tenho nada para indicar, então é o seguinte, tentar acertar fundo aí e botar o dinheiro que tu aceita perder. É isso que eu posso falar, tá? Não tem nada técnico. Claro, tem espaço para subir muito, porque derreteu muito, né? Então acho que o tipo de trade é esse, tá? Raiz 4, tendência forte debaixo de todos os prazos, tentando corrigir. Quem tentou acertar fundo entrou no máximo 1,80. O stop é mínima histórica em 1,75. Aguardar outro padrão técnico para se operar. Agora focar no curto prazo. Roxo, buscando reversão de tendência, ainda não efetivamente confirmada, né? Está na média de 21 do gráfico mensal. Primeiro toque na história do ativo nessa média. O pessoal já defendeu. Médio prazo, o cenário é de baixa, não é aquela tendência, nossa, que lindo, maravilhoso, mas é sim de baixa. Acelera a tendência para essa região, tá? Então, assim, eu não vejo como comprar para médio prazo. Eu ficaria no curto prazo, tem um padrão bem bacana, que é o longo cabeça a ombro, tá? Então, tenta acionar um cabeça a ombro, gatilho 11,34, confirma ficando acima de 11,34, sobe 10,41, mas é focar no curto prazo. Médio prazo, não vejo compra, por enquanto. Agora, não tem mais nada, nenhum prazo, né? Já era, o ativo subiu em linha reta, impressionante movimento. A entrada de longo prazo foi no mês 3 de 2024, no pivô 11,72 ou 13,16. Desde lá, nenhuma correção. Não existe como comprar esse ativo no longo prazo e médio prazo também não, porque não corrige. Tá? Nós vamos comentar curto prazo aqui, né? O pivô e o gift aqui, nos fechamentos. Belo movimento, né? Um movimento bem atípico, não respeitou nada, sobe sem parar. Certo? Itaúsa, a mesma coisa que Itaú, setor financeiro, né? Tá um pouquinho mais fraco que Itaú. Itaú já renovou a máxima histórica, copia Itaú. Quem buscou a reversão com cabeça ao ombro, 9,11. Quem entrou no pivô a semana entrou em 9,31. O stop por fundo é 8,73. Administrar stop, não vejo como entrar agora. PBR 31, não vejo como entrar agora. A compra foi de curto prazo, comentado para vocês aqui, que foi nessa barra aqui ou aqui, ombro, cabeça a ombro, aqui no curto prazo, que já deu gain, né? Médio prazo em região de venda, por isso também não vejo compra. Inclusive, quem vai buscar uma venda, está habilitado uma venda aqui, gatilho, né? 8406 ou 79,18. Comprar aí não tem condições, porque já subiu demais, está numa região relevante de pressão de venda. Quem for operar comprado este ativo, ou vai para o gráfico diário, e longo prazo também não tem de botar stop. BRAP 4 faz tudo que Vale faz, é a cópia. Itaúsa é a mesma coisa que Itaú. BRAP 4 é a mesma coisa que Vale. Mesma coisa, foi comprar aqui algumas semanas atrás. Quem tentou na semana a reversão de tendência entrou em 17,63, está com stop técnico 16,57. Se romper a má semana 18,14, pode ir buscar 18,30, 19, depois 20. Administrar stop. Alos 3, tendência de baixa. Longo prazo segue aquela mesma dinâmica que eu vi para vocês há meses. Se quiser buscar uma reversão de tendência no longo prazo, tem que sustentar 18. Quem compra no longo prazo compra no máximo até 18, tá comprando aí, né? Não pode perder 18 neste nem nos próximos meses para tentar aqui no futuro, quem sabe, acionar uma cabeça a ombro. A médio prazo, não vejo como comprar, foi só fundo de curto prazo, se não me engano, deixa eu ver, é isso mesmo, tá? Foi tudo lá em janeiro, né? Eu dei vários calls na carteira de curto prazo, foi tudo em janeiro, né? Aí depois foi estopar os comprados para agora subir em linha reta, né? Então tem de baixa ainda, não tem como comprar. Quem está comprado, buscar alguma forma de administrar stop, né? A entrada de médio prazo foi mesmo de curto prazo, 8,30, talvez trazer para o 0 a 0 ou para cá, 17,61. Médio prazo de baixa, dá para corrigir ainda até 20 regiões para se pensar em venda, tá? 20, 30 e 21.
para a reversão só ficando nessas regiões. Danilo, mas se romper essa região atual, vai ser um fundo duplo ascendente? Vai ser, mas eu fico olhando aqui o longo prazo, tá? Por isso que, e o Fibonacci, por isso que para mim ainda mantém o cenário baixista e compra não tem condições, porque não tem de botar stop agora. E opera vendido vai ficar de olho nessa semana para venda em 18,97, porque tá na média. Prio mantém tendência de baixa, né? Longo prazo tem que tomar cuidado. Pela primeira vez desde 2016, preste atenção nesse número, desde 2016 sobe sem parar. E pela primeira vez pode tentar a reversão de tendência, que é perder a média de 21 e fazer um zigue-zague descendente. Então, muita atenção nessa região. Galera que tentou defender essa região comprou em 37, está aí marcado, atrás de vocês, inclusive, é um suporte, né? Tendência de baixa a médio prazo ainda, né? Comentado para vocês alguns cenários de reversão há vários meses atrás. Aqui a venda, né? Aqui a venda. Não compraria aí para médio prazo. Quem está comprado, o stop por fundo é 3,6. E quem for tentar operar vendido está na média 21 para vender, né? E o gatilho de venda é 3,660, que é para a média 21. O stop um pouco mais longo, 4,370. Tá certo, galera? Então é isso. Esta foi a semana do nosso mercado, revertendo a tendência, né? Só uma tragédia aí para anular o cenário de alta do nosso mercado. Pode acontecer, já aconteceram 2 no ano passado, nós estamos livres. Nosso cenário é comprador, só tem que dar uma garimpada aí, né? Porque os stops estão caros, tem que ver se vale a pena o padrão, enfim, né? Cada um tem sua forma de operar e seus padrões que você aceita e o seu risco que aceita, tá certo? Uma boa semana para todo mundo, um resto de domingo, valeu, um abraço.